Olá, pessoal. Eu sou o professor Thales Viglione e nosso assunto de hoje são as planilhas eletrônicas do Google chamadas planilhas Google. O Google Docs ele é um conjunto de ferramentas para automação de escritório do Google. Um conjunto de automação de escritório possui pelo menos um editor de texto, uma planilha eletrônica e um editor de apresentação. Na aula de hoje, veremos sobre planilhas eletrônicas, que são tabelas capazes de realizar cálculos e organizar dados. A vantagem do Google Docs é que ele é um sistema online, ou seja, eu não preciso de instalar nada no meu computador, e no meu celular eu simplesmente preciso de instalar os aplicativos para poder utilizar. O mesmo sistema eu utilizo no celular e no computador, e os arquivos que eu faço em um eu consigo visualizar nos outros. Ela é uma ferramenta gratuita e colaborativa, então eu consigo compartilhar meus documentos com outras pessoas também. Para acessar o Google Docs, nós temos várias formas. A primeira é através do Gmail. Você entra no seu e-mail e aqui em cima do lado direito, ele tem esse íconezinho com 9 bolinhas que são o Google Apps. Então, se a gente clica lá, nós vamos ver vários aplicativos do Google, inclusive aqui o Planilhas, que é esse íconezinho verde que vai nos levar à planilha eletrônica. Uma outra forma é pelo Google Drive, que é o sistema de armazenamento do Google, onde nossos arquivos ficam guardados. Então, se eu entrar no Google Drive, eu aperto aqui nesse botão novo, ele vai abrir esse menuzinho aqui, e aqui eu tenho planilhas Google, eu clicando nele, eu entro na planilha. Ou ainda pelo Google Sala de Aula, para quem está usando o computador. Se eu vou ter que enviar um trabalho pelo Google Sala de Aula, eu vou entrar na minha atividade, vai aparecer lá seus trabalhos, adicionar ou criar. Se eu clicar aqui, ele vai me dar a opção aqui de planilhas, para eu criar uma nova planilha. No celular, eu preciso de instalar o aplicativo. Então eu entro lá no Play Store, pesquiso planilhas Google, e lá dentro da loja ele vai me mostrar esse aplicativo aqui, só eu mandar instalar e pronto. Outra forma de utilizar no celular é através do aplicativo do Google Sala de Aula. Então, se você tiver ele instalado e tiver que fazer algum trabalho, é só clicar aqui embaixo nesse botão de adicionar trabalho, selecionar a opção de criar, e aí ele vai abrir essas opções, escolher então planilhas para que a sua planilha seja criada. Agora vamos ver na prática como é a utilização dessa planilha. Após entrarmos no Planilha Google, nós temos aqui a tela inicial da aplicação. Aqui do lado esquerdo, nós temos a tela como ela é mostrada no computador, e aqui do lado direito, nós temos a tela como ela é mostrada no celular. Essa tela, ela possui aqui no computador a opção de criarmos um documento em branco, temos uma galeria de modelos, e aqui abaixo ele mostra as últimas planilhas que nós editamos. No celular, ele mostra aqui abaixo as planilhas recentes, só que a galeria tem esse botãozinho aqui embaixo, mais, e nesse botão nós podemos selecionar um modelo. Clicando no selecionar modelo, ele vai nos mostrar todos os modelos disponíveis aí para a planilha. Só que agora nós queremos criar uma planilha nova. Então, no computador, nós clicamos aqui nesse mais, e no celular, nós clicamos nesse botão de mais aqui embaixo e nova planilha. Então, nós temos aí, de fato, a nossa planilha, tanto no computador quanto no celular. A planilha é uma espécie de tabela. Uma tabela ela é formada por linhas e colunas. Tanto no celular quanto no computador é o mesmo conceito. As linhas são numeradas, de 1 até milhares de linhas que o Google Planilha suporta. E as colunas, elas são identificadas pelas letras do alfabeto. A junção das linhas e colunas, ela é chamada de célula. Cada célula é identificada pela letra da coluna e pelo número da linha. Então, por exemplo, essa célula ela é identificada pelo valor B4. Se eu clicar aqui nessa célula, essa célula é identificada pelo valor E8. Se eu quiser identificar qualquer célula dessa planilha, pegamos a letra da coluna e o número da linha. Para que comecemos a entender como funciona a planilha, vamos seguir um exemplo. Nós podemos controlar várias coisas aqui numa planilha. Então, por exemplo, um controle de estoque de uma loja, um controle de compras e vendas, um controle de clientes. No nosso caso aqui, vamos usar um exemplo de um controle de notas. Então, o professor tem uma turma e vai controlar as notas e as faltas dos alunos dele utilizando essa planilha.
Para começar, nós vamos colocar o nome dos nossos alunos. Eu clico na célula onde eu quero começar a digitar e vou começar a colocar os nomes dos meus alunos. Para eu colocar esses nomes, basta eu digitar no teclado cada nome que eu queira. No celular, é a mesma coisa. Eu clico na célula onde eu quero começar a digitar, clico aqui embaixo onde eu tenho digite um texto ou uma fórmula e a partir daqui eu começo a digitar. Digitados os meus alunos, nós vamos agora começar a formatar a nossa planilha. Nesse nosso curso de exemplo, nós temos duas unidades. Vamos digitar aqui no computador a nossa unidade 1 e a nossa unidade 2. No celular, vamos fazer a mesma coisa, unidade 1 e unidade 2. Então, eu vou colocar as notas dos meus alunos aqui nessa unidade. Aqui no computador, vou digitar e vou digitar também no celular. Então, digitadas as minhas notas, eu vou querer calcular a minha média final e o total de falta. A mesma coisa aqui no celular. Então, eu rolo a tela para o lado aqui, média e total de falta. Percebam que no computador nós conseguimos visualizar tudo que nós estamos digitando de uma vez, porque, logicamente, a tela é maior. Aqui no celular, a gente precisa de clicar na tela e arrastar para um lado e para o outro, para que nós possamos ver toda a planilha. Bom, nós colocamos aqui o total de faltas, mas nós não digitamos essas nossas faltas em lugar nenhum. Só que eu não deixei uma coluna aqui para digitar falta. Então, no computador, eu vou precisar de acrescentar uma coluna nova aqui. Para isso, eu clico aqui em cima no título da coluna, na letra C, eu clico com o botão direito e mando inserir uma coluna à esquerda ou à direita. Aqui eu vou mandar inserir uma coluna à esquerda e vejam que agora ele abriu uma coluna nova aqui, aonde eu vou colocar as minhas faltas. Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui também, porque para a unidade 2 também preciso de inserir as minhas colunas. Então, botão direito, inserir uma coluna à esquerda. Agora eu tenho espaço para eu colocar as minhas faltas. Então, venho aqui, vou digitar falta e falta. Vamos fazer a mesma coisa no celular. Eu vou clicar na letra C da mesma forma e vejam que aqui embaixo eu tenho algumas opções. Eu vou clicar aqui para inserir uma coluna à esquerda, que é nesse botão aqui, e vejam lá que ele adicionou essa coluna. Vou repetir o mesmo processo, clico aqui na letra E e aperto nesse botãozinho do mais à esquerda, porque é como eu quero abrir a coluna à esquerda. Faltas. Então agora a minha planilha do celular já está igual à minha planilha do computador. Agora aqui no computador, vamos lançar as faltas dos nossos alunos. Pedro não teve falta. Para a segunda unidade, a mesma coisa. Bom, agora eu terminei de digitar as minhas informações no computador. Vamos digitar no celular. E as faltas da segunda unidade. Agora a nossa planilha do celular está preenchida com as mesmas informações do que a nossa planilha no computador. Mas percebam que a nossa planilha está meio feiazinha, meio ruim de entender o que são esses dados, né? Então, vamos aprender a deixar essa planilha um pouco mais organizada. Primeira coisa, nós podemos mudar a formatação. Então, nós podemos aplicar alguns estilos, alguns tamanhos, mudar a fonte, fazer algumas mudanças de cores. Então, vamos pegar todos esses nossos títulos e vamos aplicar uma formatação de centralização. Então, aqui eu tenho o botão de centro. Então, percebam lá que o título Unidade 1 vai ficar centralizado no meio da célula. Eu vou fazer a mesma coisa para as outras células. Então, veja, para cada célula que eu quiser aplicar uma formatação, eu repito esse processo. Mas ao invés de eu aplicar para cada uma das células esse processo, eu poderia fazer uma vez só. Como que eu faço isso? Eu faço selecionando as células que eu quero aplicar a formatação. Aqui no computador, para eu selecionar a célula, eu clico sobre a primeira célula que eu quero selecionar, aperto o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto o mouse até onde eu quero. Então, vejam que essas 3 células ficaram marcadas. Agora, se eu vier aqui e pedir para mudar o alinhamento para centralizado, vejam que ele centralizou os 3 campos ao mesmo tempo. Vou selecionar todos esses meus títulos aqui, cliquei no primeiro e arrastei até o último, e agora eu quero deixá-los todos em negrito. Então vejam que aqui na minha barra de ferramenta eu tenho a opção de negrito, de itálico, de taxado, aí eu posso mudar a cor desse texto também, mas então eu vou aplicar o negrito. Quando eu clicar aqui,
todas aquelas células que estão selecionadas vão ser tornadas com efeito em negrito. No celular, eu posso fazer a mesma coisa. Então, eu venho aqui na primeira célula, clico em cima dela, pressiono o dedo sobre essa bolinha do lado direito, seguro, e arrasto até onde eu quero que as células fiquem selecionadas. Então vejam que agora onde está em azul ali, significa que todas aquelas células estão selecionadas. Para eu centralizar aqui no celular, aqui embaixo da tela eu tenho as opções de alinhamento. Essa opção do meio é a de centralizar. A de cima é alinhada à esquerda, que é como está, e a de baixo é alinhada à direita. Se eu mandar centralizar, todas as informações ficaram centralizadas dentro da célula. Se eu quiser deixar em negrito, a opção de negrito é esse B que nós temos aqui embaixo da tela. Se eu clicar nele, vejam lá que todos os meus dados já ficaram em negrito. Voltando aqui para o computador, essas linhazinhas que nós vemos na tela, delimitando as linhas e as colunas, elas só estão aqui para que nós possamos nos guiar aonde estão cada uma das células. Mas no final das contas, elas não aparecem. Se eu mandar imprimir, se eu quiser mostrar essas linhas, eu preciso de selecionar toda a minha tabela, e aí eu tenho essa opção aqui de bordas. Eu clico em bordas, e aí eu escolho que tipo de borda eu quero. Então, aqui, através dos desenhos, eu posso dizer como são as bordas que eu quero aplicar. Aqui, no nosso caso, eu quero aplicar todas as bordas, então, quando eu clicar, percebam que agora eu consigo ver a borda preta. Aqui no celular, eu venho aqui na primeira célula, clico nessa bolinha aqui do lado direito da célula, e arrasto até o final, de onde eu quero aplicar a minha borda. Selecionada a tabela, eu venho aqui embaixo, na opção de borda, e escolho a borda que eu quero aplicar, que no caso serão todas as bordas. Percebam que agora a minha tabela no celular também ficou com todas as bordas aparecendo. Aqui nessa minha turma eu tenho 4 alunos. Se eu quiser calcular a média das notas desse aluno, como é que eu faço esse cálculo? Eu preciso de somar a primeira unidade com a segunda unidade e dividir por 2. Então, nós precisamos de utilizar alguns operadores. Eu preciso de dizer que eu quero somar o 8 com o 7,5. Para isso, eu vou utilizar o sinal de soma. Se eu quisesse subtrair, eu utilizaria o sinal de subtração. Se eu quisesse multiplicar, eu utilizaria o sinal de multiplicação, que no caso das planilhas nós utilizamos o asterisco. E se eu quisesse dividir, eu utilizaria a barra. Então, aqui dentro da planilha, esses são os operadores que nós utilizamos. Da mesma forma que numa equação matemática, nós também podemos utilizar parênteses para separar as partes das nossas fórmulas. Então, se eu quisesse calcular a minha média do aluno Pedro, eu digitaria 8 mais 7,5 dividido por 2. Agora percebam que matematicamente essa conta vai dar errada. Porque eu preciso dividir por 2 é o resultado dessa conta aqui, 8 mais 7,5. Então eu preciso de colocar aqui uns parênteses para informar que primeiro eu vou somar o 8 com o 7,5 e depois eu vou dividir por 2. Se eu der um enter aqui, o que acontece? Não acontece nada, ele simplesmente colocou o texto que eu digitei ali na minha célula. Para que ela considere isso que eu escrevi aqui como uma conta, eu aperto F2, que é para eu editar essa célula. E aí, no início da célula, eu preciso de informar o sinal de igual. Esse sinal de igual, eu estou informando que essa célula é uma fórmula matemática, que ela precisa de executar essa fórmula. Então, se eu der Enter agora, vejam lá, que ele executou aquela conta. 7,75 é a média entre 8 e 7,5. Mas, na verdade, essa não é a grande vantagem da planilha, porque a vantagem da planilha é nós podermos trabalhar com referências. Dessa forma como eu montei a fórmula, o que aconteceria se a nota do meu aluno mudasse? O professor corrigiu errado a prova e descobriu que a média dele não era 8, mas sim 8,5. Então, se eu mudar aqui a minha nota para 8,5, percebam que a minha média não mudou. Ela continuou 7,75, que era a média entre 8 e 7. Por que ele não mudou? Porque eu fiz a minha fórmula e deixei fixo aqui a nota 8. Para resolver esse problema, o que nós devemos fazer? Ao invés de colocar a nota aqui, nós precisamos de colocar uma referência para essa célula. E como eu expliquei para vocês, cada célula tem uma referência. No caso dessa nota da primeira unidade do Pedro, qual é a referência dessa célula? É o cruzamento da coluna com a linha. Então, essa célula pode ser referenciada como B4. Então, se ao invés de 8 aqui, eu digito B4, ele vai considerar o valor que tiver digitado aqui, independente de que valor seja. E a mesma coisa aqui para o 7,5. No caso do 7,5, vai ser D4. Então, ao invés de 7,5, eu vou colocar D4. Então, percebam que agora eu estou calculando
B4 mais D4 dividido por 2. E estou calculando a minha média. Então, um Enter aqui. Percebam que agora a minha média ficou 8. O que acontece se eu mudar aqui para 10? A primeira nota dele. Percebam que automaticamente ele recalculou a média. Se eu colocar aqui na unidade 2 a nota 5, percebam que ele recalculou lá a média para 7,5. Então, quando nós trabalhamos com referências, automaticamente, quando eu mudo o valor das células que estão sendo referenciadas, ele faz a conta automaticamente. Bom, agora eu preciso de calcular o total de faltas. Para isso, eu só preciso de somar as faltas da primeira unidade com as faltas da segunda unidade. Então, para eu colocar nessa célula o total de faltas, o que eu preciso fazer? Inicio com igual, para indicar que eu vou colocar aqui um cálculo automático, e aí eu preciso de somar C4 com E4. Só que ele dá uma facilidade para a gente, que ao invés de eu ter que digitar, depois que eu coloco o igual, se eu clicar nessa célula, automaticamente, vejam, ele já coloca lá o C4 para mim. Eu coloco o mais e o E4. Dando Enter, vejam que ele já fez a soma. Somou duas faltas com nenhuma falta, num total de duas faltas. Então, assim, nós fazemos as fórmulas aqui no Google Planilhas no computador. No celular, funciona exatamente da mesma forma. Então, para eu calcular uma média, eu vou lá na célula onde eu quero calcular essa média, clico aqui embaixo em digite um texto ou fórmula, coloco um sinal de igual para eu indicar que essa célula vai ser um cálculo automático, e aí eu vou calcular a média. A média, nós já sabemos que a primeira nota está na célula B4, B4 mais D4, fecho parênteses, dividido por 2, e aperto aqui nesse checkzinho, e automaticamente, vejam lá na tela, que ele já calculou a média. Se eu mudar a nota da unidade 2 aqui, por exemplo, para 8, clicar aqui nesse cheque, automaticamente ele recalculou a minha média. Para o total de faltas é a mesma coisa. Clico aqui na minha barra de fórmulas, igual, e aí eu vou somar as faltas da unidade 1, mais, se eu clicar aqui nas faltas da segunda unidade, ele já colocou lá E4. Quando eu der o checkzinho, vejam que ele já fez a soma da falta automaticamente. Bom, então nós calculamos a média final e as faltas do nosso primeiro aluno aqui, que era o Pedro. Agora eu vou ter que fazer essa mesma fórmula, tanto da média final quanto das faltas, para todos os alunos. Aqui no nosso exemplo, eu só tenho 4 alunos, mas imagine que a minha turma tivesse 50 alunos. Eu ia ter que repetir essa fórmula. Para todos os 50 alunos, eu não precisaria de fazer isso. Eu só preciso aqui no computador, vejam que quando eu seleciono uma célula, ele coloca um quadradinho aqui na borda direita dela. Quando eu coloco o mouse aqui em cima, ele se transforma numa cruz. Se eu clicar quando o mouse estiver dessa forma de cruz, com o botão esquerdo, segurar e arrastar até o local, até a célula que eu quero, ele vai copiar todas essas fórmulas, só que ele vai copiar mudando a referência. Então, se eu clicar em cima dessa célula e olhar aqui na minha barra de fórmulas, vejam que automaticamente ele já mudou. Olha lá, B5 mais D5 dividido por 2. Se eu clicar na de baixo, B6 mais D6, B7 mais D7, sem eu ter tido que digitar tudo novamente. Então, essa é uma outra vantagem dessas planilhas eletrônicas, é que se eu tivesse 50 alunos, era só eu repetir essa fórmula para todos os 50, que eu não precisaria de recalcular tudo novamente. A mesma coisa acontece para o total de faltas. Uma outra forma de fazer é clicar com o botão direito e clicar em copiar, seleciono todas as células que eu quero, clico com o botão direito e mando colar. Então, foi a mesma coisa de eu ter clicado e arrastado para baixo todas elas, que ele já repetiu as fórmulas, trocando as referências automaticamente. No celular, isso também acontece. Eu posso pegar essa minha fórmula que eu já digitei aqui para a média final. Se eu ficar segurando aqui em cima dela, eu tenho aqui a opção de copiar. Então, eu clico na célula de baixo, seleciono todas as células que eu quero, fico pressionando aqui em cima o dedo e aperto colar, e automaticamente ele já copiou as fórmulas para todas as outras células, e reparem só que mudando também as referências. A mesma coisa eu posso fazer com as faltas. Clico em cima dela, fico segurando, copiar, seleciono todas as outras células aonde eu quero repetir essa fórmula, clico em cima, fico pressionando, colar, e vejam lá que ele automaticamente já copiou a fórmula e mudou a referência de cada uma delas. Então veja que agora a nossa planilha está tomando forma. Então precisamos agora simplesmente formatar um pouco melhor. Vamos supor que a minha média seja 6. Eu quero colocar essa média aqui que ficou abaixo de 6 de uma outra cor para destacar. Nessa aula vamos mudar a cor manualmente, simplesmente clicando nesse botão Azinho aqui em cima e clicando na cor vermelho. Então veja que essa nota cor vermelha. Se eu selecionar todas essas outras aqui que estão acima de 6
e mandar mudar a cor para azul. Então vejam lá que todas as minhas notas agora ficaram azul. Eu também posso mudar a cor de sombreamento de todas as células. Então, se eu selecionar todas essas células do título aqui para dar um destaque, eu venho aqui nessa cor de preenchimento, seleciono uma cor aqui qualquer e vejam lá que ele pintou o fundo das células com essa cor. Mas eu quero colocar aqui embaixo também, no final da minha tabela, algumas informações aqui de todos os alunos. Então, primeiramente, eu vou aplicar a mesma cor lá de cima e também vou aplicar as bordas. Então, vejam que agora eu tenho todas as células já pintadas aqui e com as bordas pintadas de preto também. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer a média da minha turma na primeira unidade. Para eu fazer a média da minha turma, eu precisaria de colocar cada uma das notas e dividir por 4 aqui nesse caso, porque são 4 alunos. Mas imagine que fossem 50 alunos, eu teria que colocar a nota dos 50 alunos e dividir por 50, isso ia me dar um trabalhão. Então, as planilhas eletrônicas oferecem um conceito chamado de função. O que é uma função? Ela é um comando de procedimentos que já vem pré-programados na planilha, que basta nós utilizarmos no formato correto, que ela já vai executar todos esses comandos. No caso aqui, eu vou utilizar uma função chamada de média. Então, para utilizar uma função, o que eu faço? A mesma coisa da fórmula. A primeira coisa, eu preciso digitar o igual. Para eu calcular a média, eu preciso de utilizar a função. E a função possui um nome, que nesse nosso caso aqui ela se chama média mesmo. Então, se eu digitar aqui média, eu preciso de informar para a média quais números eu quero calcular essa média. Então, o formato de uma função é sempre assim, igual o nome da função, abre e fecha parênteses. Só que dentro desse abre e fecha parênteses, eu preciso de informar qual é o intervalo que ela vai trabalhar. Qual é esse intervalo? Eu posso informar só a primeira e a última célula, referência desse intervalo. Então, seria média da célula B4 até a célula B7, que é a última desse intervalo. Mas como é que eu digo para ele esse até? Eu digo esse até para ele colocando aqui 2 pontos. Então, quando eu coloco média B4, 2 pontos, B7, eu estou mandando ele calcular a média de todos os números que estão entre B4 e B7, independente de quais sejam esses números. Na hora que eu der um Enter aqui, vejam lá que ele calculou a média automaticamente. Para as faltas é a mesma coisa, mas ao invés de média, eu quero saber o total de faltas da turma nessa unidade. Então, existe uma outra função chamada soma. Então, sempre que eu vou utilizar uma função ou uma fórmula, eu começo com o sinal de igual e vou colocar aqui soma. E aí entra o mesmo conceito do intervalo. Então, abro e fecho parênteses e aqui dentro eu coloco C4. Vejam que ele já até seleciona ela lá em cima. 2 pontos, C7. Então, o que eu estou dizendo mais uma vez? Some todos os valores da célula C4 até a célula C7. Quando eu dou um Enter aqui, ele já faz automaticamente essa soma. E da mesma forma, eu posso copiar, né, essas fórmulas que eu já calculei aqui, e eu posso, inclusive, copiar as duas ao mesmo tempo. Então, se eu seleciono essas duas células que possuem as fórmulas, quando eu mandar copiar, venho aqui e mando colar, veja que automaticamente ele já replicou aqui a fórmula da média para a coluna D, e a das faltas ele já replicou a soma do E4 até o E7, que são as referências dessa coluna. No celular, se nós arrastarmos o dedo abrindo ou fechando, os dois dedos, o indicador e o polegar ao mesmo tempo encostando na tela, ele dá um zoom na nossa tela. Então, quando eu preciso de fazer alguma seleção maior, eu posso deixar o zoom menor para facilitar. Porque, nesse caso aqui, eu vou selecionar essa célula e vou arrastar a seleção aqui até a última delas. Aqui eu vou aplicar o negrito e vou aplicar também a cor de fundo, que é aqui nesse botãozinho, e vou colocar lá também uma cor de fundo cinza. Da mesma forma agora, eu vou selecionar aqui a minha última célula e a partir dela eu seleciono a minha última linha toda aqui e vou aplicar a borda e também vou mudar a cor do fundo. Então, agora a nossa tabela já está bem parecida com a que nós fizemos lá no computador. E agora nós vamos colocar aqui as nossas fórmulas, sinal de igual, e agora nós vamos digitar a função. A diferença é que aqui no celular, ele não aceita os nomes das funções em português. Aqui nós vamos ter que utilizar o nome da função em inglês. E para média, o nome da função em inglês é average. Então, B4 até B7. Clico no check e agora está lá a nossa função. Mesma coisa para falta. Clico aqui, sinal de igual, e mais uma vez ele não aceita o nome da função em português. Então, no celular temos que usar a função em inglês, que no caso de soma é a função sum, C4
até ser 7. Então vejam lá que ele já colocou o resultado. Da mesma forma que no computador, nós podemos também selecionar essas fórmulas, segurar em cima da seleção, mandar copiar, clico aqui na célula onde eu quero colar, seguro com o dedo em cima e mando colar. Então ele já repete as células, trocando as referências. Então, dessa forma que nós utilizamos as funções. Se eu quiser saber todas as funções que existem disponíveis para que eu possa utilizar, é só eu clicar aqui nesse botão FX, que ele vai me mostrar todas as funções, com a descrição de cada uma delas. Então, agora, a nossa planilha já está bem semelhante à planilha lá do nosso computador. Finalizada a nossa planilha, não é necessário salvá-la, porque o Planilhas Google já salva automaticamente. Mas nós podemos mudar o nome da nossa planilha. Então, aqui no computador, aqui em cima onde está Planilha Sem Título, se eu clicar aqui, eu escrevo o novo nome dela, Planilha da Aula. Já no celular, eu clico nesses 3 pontinhos aqui do lado direito, aqui em cima onde está Planilha Sem Título, clico lá, e assim eu mudo o nome da minha planilha. Assim, chegamos ao final dessa nossa aula. Qualquer dúvida, meu e-mail está aí na tela, é só entrar em contato. Até a próxima.